Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Se inscrevam no canal, deixem o vosso like para reforçar o vídeo. Hoje vamos falar sobre grandezas físicas. Mas antes de não falar sobre grandezas físicas, tens que perceber o que é uma grandeza. Mas o que é uma grandeza afinal? Bem, tudo aquilo o que nós podemos atribuir a ele uma quantidade, né, é uma grandeza. Uma grandeza. Amor, velocidade e raiva, por exemplo, né, nós podemos atribuir uma certa quantidade. Um advérbio de quantidade, por exemplo, seria mais explícito para atribuir a eles, por exemplo, muito ou pouco, são advérbios de quantidade. Se for possível falar que algo é muito ou pouco, então isso é uma grandeza. Por exemplo, olha, eu tenho muito amor, você tem muita raiva, um carro vem com muita velocidade, ou percorrer uma distância muito grande, né? Essas palavras muito pouco, quando nós aplicamos a algo, então esse algo é uma grandeza. Mas só que algumas são grandezas físicas e outras não são grandezas físicas. Por exemplo, qual é a diferença então de uma grandeza física e de uma grandeza não física? Eu aqui dei quatro exemplos de grandezas: distância, velocidade, amor e raiva. Todas elas são grandezas. Mas dessas quatro, duas são grandezas físicas e duas são não físicas. Por exemplo, o amor é uma grandeza não física. Por quê? Para ser uma grandeza física, a diferença entre as duas já, para ser uma grandeza física, esta grandeza, a sua quantidade, deve ser expressa em número. Ou seja, se não for possível expressar a quantidade muito ou pouco em número de uma certa grandeza, então ele não pode ser considerada como uma grandeza física. Um exemplo, olha, eu estou com muita raiva. Eu consigo perceber que estou com muita raiva. Mas se eu não conseguir expressar essa quantidade de raiva em números, então não pode ser grandeza física. Agora vamos imaginar que alguém, né, vê um carro a passar na estrada e diz: olha, poxa, esse carro está a se movimentar com muita velocidade. Oh, tá fixe, está a se movimentar com muita velocidade. Consegues dar uma estimativa desta velocidade? Não, eu acho, do jeito que está a andar, eu acho que está a se movimentar com 200 km por hora. Então, o facto de nós colocarmos aí o número já mostra que que é uma grandeza física. Né? Nós estamos aqui a trabalhar com o nosso e-book, que diz então ali, né? Boa. Então, critérios para ser uma grandeza física. Né? Então, existem uns 3 critérios básicos para que uma grandeza física, ou para que uma grandeza seja considerada física, né? Porque nem todas as grandezas são físicas. Então, a física estuda apenas as grandezas físicas, porque é o que nos importa. Na realidade, não sei se existe ciência que estuda as grandezas não físicas, né? Também não vou afirmar que não existe, porque a cada dia que passa está a surgir cada coisas esquisitas no nosso universo, né? Então, existem 3 critérios básicos para que uma grandeza seja considerada física. Primeiro é o que já falamos, a sua grandeza, ou a sua quantidade, melhor, deve ser possível nós expressarmos em número, né? 8, 4, 5, 6, por exemplo. Para além dessa quantidade poder ser expressa em número, também deve ter um aparelho para essa medição. Né? Por exemplo, se você é um engenheiro ou é um bom pesquisador e de repente achar que deve existir uma grandeza nova para explicar um fenômeno que tu descobriste ou que tu pesquisaste, você e a tua equipa ou outras pessoas ligadas à área ou não devem procurar meios de fabricar assim um equipamento qualquer para fazer a medição disso. Né? Por exemplo, a distância, a velocidade, a aceleração são grandezas físicas porque né, ele obedece os 3 critérios. Por exemplo, eles têm aparelho para sua medida. Por exemplo, a distância, nós podemos utilizar uma fita métrica para medir essa distância. Podemos utilizar a régua, né, para distâncias menores. A temperatura, por exemplo, também obedece os 3 critérios. A temperatura, nós utilizamos o termômetro, né, para nós medir essa distância. Então, esse aqui é o segundo critério, também importante. Outro critério é que deve possuir uma unidade de medida. Né? Falamos sobre as unidades de medida mais adiante e também a próxima videoaula se baseará nessas unidades. Né? Deve possuir uma unidade, não basta ser possível essa quantidade ser expressar número e ter uma para de medida, né? Deve possuir unidade. Né? Outra coisa, a representação de grandezas físicas. Né? Como vai ser então representadas as grandezas físicas? Né? As grandezas físicas são representadas por letras maiúsculas ou minúsculas. Né? Por exemplo, a distância, que é uma grandeza, vamos representar pela letra S maiúscula. O tempo
T minúsculo, a massa é minúsculo, né? A massa é uma grandeza física. O aparelho para medir a massa é a balança, né? Então nesse caso obedece. A temperatura, né? Também uma grandeza física, como já disse o termômetro, é representado pela letra T. Mais em frente, em algumas aulas, vamos ver que também existe temperatura com letra minúscula. Também vamos ver já o porquê dessas duas designações. Então, vamos falar agora um pouco mais sobre as unidades de medida. Olha, uma unidade de medida é o que caracteriza uma grandeza física. Por quê? Porque as grandezas físicas, ao serem expressas, eles utilizam os mesmos números. Por exemplo, vamos dar aqui um exemplo básico. Vamos imaginar que eu digo, olha, eu acho que cheguei, da minha casa até aqui, acho que são 100. Depois vem alguém e diz, olha, eu vi um carro a passar por mim, mas estava passando com uma velocidade de 100. Depois outra pessoa diz que, olha, eu comprei 100 numa loja. Então, não vai dar para nós percebermos melhor o que na realidade eles querem dizer. Porque os números são os mesmos. O que vai diferenciar é as unidades. Por exemplo, eu vou dizer, até aqui onde eu cheguei, acho que são 100 quilômetros. Boa, já sabemos que é distância. Depois você diz que, olha, eu comprei 100 quilogramas, né, de qualquer produto na loja. Aí já vamos dar conta que é unidade de massa. Estamos a falar de massa, né? E depois você diz, né, que, olha, acho que a temperatura do exemplo de algo, né, é de 100 graus Celsius ou 100 graus Kelvin. Aí vamos perceber que estamos a tratar de temperatura. Então, é o que caracteriza. Quando eu digo que, quando nós dizemos, ou quando eu digo que a grandeza é o que caracteriza uma grandeza física, estou a dizer que a unidade é o que caracteriza uma grandeza física melhor. Estou a querer dizer que é o que diferencia uma grandeza física, algo que nos caracteriza e algo que nos diferencia. Então, as unidades são muito importantes, tanto que vai ocupar toda a videoaula. Depois dessa, vai vir uma outra, né? E fiquem atentos. Vai ocupar toda aquela videoaula, porque as unidades são muito importantes, tá, colegas? Então tá aí, né? Unidades ou grandezas fundamentais. Vamos falar agora das unidades ou grandezas fundamentais. Existe uma grande variedade de grandezas e unidades, mas apenas 7 delas são fundamentais, né? De acordo com o Sistema Internacional de Unidades, que vamos falar na próxima videoaula. São 7 apenas unidades. Por quê? Que são 7 fundamentais? Se existem milhares de grandezas, porque todas as outras surgem a partir dessas 7, ou seja, uma mistura de 2 ou mais dessas grandezas fundamentais, né? Então, as grandezas fundamentais são a distância, o tempo, a massa, a temperatura, a quantidade de substância e a intensidade luminosa. Então, todas outras grandezas físicas que não se encontram nessa lista, vamos chamar de grandezas derivadas. Vamos mostrar aqui um exemplo, a velocidade. Vamos imaginar que um corpo, ou a velocidade, por exemplo, um carro está se movimentando com 20 metros por segundo. Olha só, 20 metros por segundo. Distância é uma grandeza fundamental. Segundo, o tempo, né, é uma grandeza fundamental também. Quer dizer que para existir velocidade, devemos ter a distância e o tempo. Nesse caso, se existir só uma delas, então a velocidade não existe. Então, ela depende dos dois. Logo, a relação de duas grandezas fundamentais vai gerar a velocidade. Logo, a velocidade é uma grandeza derivada, tá, né? Então, essa aqui é uma aula básica sobre grandezas. Estou a explicar basicamente a lógica para que facilite a memorização de física. É basicamente uma lógica da física e do porquê das coisas, tá, né, colegas? Então, assim fechamos com essa nossa aula simples, né, básica, lógica. Vamos pegar a aula e vai ter muitas outras e fiquem ligados sempre conosco. Não se esqueçam de se inscrever e dar um like no vídeo. Vai ter muito boa coisa, né? E nós vamos continuar a gravar assim.